agora mais alguns minutos de silêncio e pergunto às pessoas aqui presentes na sala que sejam aqueles que estão a falar sobre tudo, se desejam falar, para fazer alguma pergunta aqui ao nosso amigo Navarro sobre barrancos, sobre os touros, sobre o povo, sobre a língua barranquenha, ou até agora ouvi falar muito pouco barranquenho. Ouço falar assim um português um bocado esquisito, mas isso não é barranquenho. Fala lá um bocadinho barranquenho. Fala um bocadinho barranquenho. Como eu falei barranquenho, tu vai entrar. Até agora. Como assim fala barranquenho, mas sabe um bocadinho eu. Tem que falar para que perceba a gente, não? Por isso é que é engraçado falar, porque assim olha, pode nos mandar para onde quiser que a gente não percebe. Nós estamos aqui para isso. Alguém deseja fazer algumas perguntas? Está aqui, senhor. Eu quero fazer aqui uma pergunta. José Bonito Navarro, não vem a cara minha? Eu queria saber se o senhor é a favor da morte dos touros em barrancos. Sim, senhor. Dá para cá, olhando isso. E no resto do país, uma vez que diz que os touros têm um sofrimento maior. Já expliquei. Acabei de explicar isso mesmo. Acabei de explicar agora isso mesmo. Portanto, o sofrimento do touro de barranco para mim não sofre. O touro que é morto de barranco para mim não sofre. Derivado daquilo que acabei de dizer. Os touros de barranco vivem, habitam na sua área natural, na liberdade que eles têm que ter, que é um animal bravo, tem que ter a liberdade, habitam a 5 km da arena onde são abatidos. No mesmo dia da tourada, seja no dia 29 de agosto, nessa manhã os touros saem da propriedade. Tiveram a noite toda para comerem tranquilo, a noite toda para dormirem, para beberem a água mais pura que havia naquela propriedade. Foram levados ao pé sem serem apanhados aos curros da praça, onde entraram com o seu próprio pé. Ali são apanhados com uma corda para entrarem num curro, onde só terão dentro daquele curro, que não é igual à jaula de transporte, é um curro já com outras condições, com melhores condições. Ali terão desde o meio-dia até às 6 da tarde. Às 6 da tarde começa a tourada. A primeira coisa que entra na praça é a banda de música. Tocando bonito passa do bem. Chega às 6h10, o touro sai do corpo. Como já expliquei, capotaço para a direita, capotaço para a esquerda, duas baterilhas, se passaram 10 minutos. Entra um matador em praça. Mais duas chicuelinas, mais uma revoleira, a espada. Vem a espada, se acerta da primeira, o touro morre em 2 segundos. O touro morre em 2 segundos. Em 20 minutos se acabou o touro e acabou o sofrimento. Que não, acho eu, na minha maneira de ser, que não é sofrimento. Porque sofrimento já expliquei o que é sofrimento. Eu já expliquei o que é um touro a sofrer. Da mesma propriedade, da mesma própria propriedade, de onde vamos touro, sai touro para Nîmes, para a França. São 1500 km. Em 1500 km não vem numa maleta no avião. Não venha, tinha que vir num caminhão. Não. E o caminhão é assim como eu lhe digo, dentro daquela jaula que é precisamente a largura desta tábua que está aqui. É precisamente a largura disso. O touro vai de pé, não se pode virar nem para a direita nem para a esquerda, e aí aguenta a hora possível. Eu digo que já sofrem aqueles que saem da propriedade até Lisboa, a Praça do Cabo Pequeno, que são 300 km, diga-me quanto sofrerão é que venha para mim. Então, e não chegam à praça, escolhemos, vamos falar de sofrimento naqueles que vão só para Lisboa. Já acabei de explicar ao cabo. Chegam à Praça do Cabo Pequeno, quem percebe um bocadinho de touro sabe que têm que chegar 2 dias antes, mínimo 2 dias antes, para ver o seu comportamento e para verem como é que eles vão reagir perante o obstáculo que vai acontecer na hora da corrida. Portanto, se o touro já 2 dias antes da corrida já estão em um lugar que não é o dele, já estão privados da liberdade que onde eles foram criados para isso. Essa é a primeira. A segunda, chega a hora da corrida, está um cavalo à sua espera. Um cavalo
a sua espera. Qualquer cavaleiro de Portugal, a espera dele. A farpa que tem os cavaleiros é no mínimo de 15 centímetros. Mínimo 15 centímetros. Entra então o cavaleiro na praça, corre os touros, já acabei de dizer ao bocado. Se o touro é mau, ele mete só 3 porque não vai ao cavalo. Mas se o touro é bom, lá para 6 ou 7. Bandeirinhas daquela. Acaba o touro, acaba o cavalo, vem um esforcado. Esforcado é outro sofrimento para o touro. Esforcado é bonito, sim senhor, para a gente que vê uma pobre animal que está privado daquilo que é a sua maneira de vida, é outro sofrimento para ele. O esforcado. Acaba o esforcado novamente com o corpo, novamente sem rabo escuro. E não sei se beberão, não sei se terão comida, não sei, isso não sei. Mas de qualquer maneira, isto, como já citei há bocadinho disse eu, que normalmente as corridas são quase sempre ao sábado. Não sei porquê, será porque sempre vai mais gente ou qualquer coisa, geralmente são quase sempre ao sábado nessa grande praça. Portanto, em Portugal, os matadouros estão abertos só segunda-feira. Estes animais, depois da corrida, que ainda lhes são retiradas as farpas, em sangue fria, são desinfeitados, já o seu próprio animal já tem febre, seguramente que tem que ter febre, não de tanto pinchaço e de sofrimento que tem tido durante fora da sua área natural. E só serão abatidos segunda ou terça-feira, depende disso, até quarta. Por isso digo eu, a falar de sofrimento, quem sofre são esses, porque os barrancos saem, de onde nascem, de onde tiveram 4 anos, que comeram os melhores pastos, beberam as melhores águas, saíram um dia e naquele dia, no mesmo dia, a gente está absoluto. Ao morrer acaba o sofrimento, acho eu. Porque eu acho que o problema está todo o primeiro 100 anos, que eu não há problema nenhum. Acho eu que sei. Eu gostava de fazer outra pergunta, e com certeza as pessoas aqui presentes podem não saber e não também saber. Não é que criam o touro para ele não ser bravo? Essa é muito fácil, não. Essa é muito fácil. A ganaderia de touro já tem por si própria ferro. Toda a gente sabe o que é o ferro. O ferro é o que comanda uma ganaderia de touro. O ferro que ele tem é a cruz que ele traz de uma parte que seja boa, porque um touro bravo, assim que ele nasce, é o mesmo que o registro civil de nós, muçulmanos, igual. Leva logo o seu nome, leva logo o nome do pai, o nome da mãe, leva tudo. E passado 5 ou 6 meses, é um ano. Passado um ano, é posto à prova. É posto à prova num tentadeiro. E num tentadeiro que é feito dentro da própria herdade e da própria ganaderia, onde o touro tem que ir por 3 ou 4 ou 5 vezes ao castigo. É um castigo, é um cavalo igual, não igual aos cavalos de Portugal, dos corredores do cavalo, mas é um cavalo que é um picador, mesmo que passa em Espanha. Mas só que em Espanha fazem as corridas. E nós fazemos em Portugal para ver a bravura do animal, na altura. Com um ano mais ou menos, depois de serem ferrados, com um ano mais ou menos, os animais combatem com o tentadeiro e se vão 3 ou 4 vezes ao castigo, aquilo que esteja estipulado pelo ferro da ganaderia, esse animal acaba de assinar o passaporte de morte. Esse animal é bom para ser corrido em praças quando tenha 4 ou 5 anos. E é assim que é criado o touro bravo. Assim é que se sabe quando o touro é bravo ou não é bravo. Ouço dizer que os touros são criados às escuras. É verdade? Homem,